Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus vizinhos. Deus seja glorificado através da sua vida, onde quer que você vá, onde quer que você estiver. Para isso, você tem, obviamente, que abrir o seu coração e deixá-lo reinar dentro de você. Aí sim, ele vai fazer da sua vida como uma fonte que vai jorrar por toda a eternidade. Essa é a palavra, a promessa de Deus. E às vezes a pessoa vive um inferno na vida. Às vezes a pessoa diz assim, olha, eu não tive mãe, eu não tive pai, eu fui jogado no mundo. Eu não sei o que é um referencial de pai e de mãe, de família. Eu não tive família. Como é que Deus pode mudar a minha vida? Como é que Deus pode transformar a minha vida? Pois bem, nós vamos ver o caso da Márcia, a Márcia Pires, que ela esteve, assim, numa situação quase semelhante ao que nós descrevemos, porque ela foi dada para sua avó porque a sua mãe não queria mais ela. Ela tinha sido a causa, se eu não me engano, a causa da separação com o seu marido. Então, a bem da verdade é o seguinte, ela sofreu as consequências, ela colheu frutos da desobediência dos seus pais. A vida dela vale a pena você até aumentar o volume aí do seu receptor para você não perder nenhuma só de suas palavras. Muito interessante. Como é que Deus muda a vida das pessoas? Como é que Deus pega uma coisa que é má, que está estragada, que não é má não, que está estragada, que apodreceu, que já não tem, para ninguém tem mais jeito, e ele faz daquela coisa uma nova vida. Vamos ver agora a história dela, por favor. Meu nome é Márcia Pires, nascida no Cambuci, maternidade de São Paulo, e criada no Cambuci, e eu sou uma produção independente. A minha mãe saía de um divórcio, de um desquite litigioso de 7 anos, já com a vida destruída, e ela decidiu que se ela tivesse um filho, teria propósito na vida dela. E ela encontrou meu pai, um rapaz do interior de Minas, que estava fazendo a vida em São Paulo, que concordou contribuir. E foi dessa forma que eu nasci. E ela viu a responsabilidade que é uma criança, e ela tinha também uma carreira, ela me deixou com os meus avós maternos. E uma insegurança muito grande. A minha mãe era mais irmã, porque quem cuidava era minha avó. A disciplina da casa era dada pela minha avó, pelo meu avô. Minha avó me deu um conselho. Você estuda para vencer na vida e para formar a sua carreira, para que você nunca dependa de homem nenhum. Eu acho que até mesmo por isso que minha mãe nunca foi feliz na vida sentimental, porque o mesmo conselho ela ouviu e ela sempre investiu na carreira dela. E eu fiquei em casa sozinha com o meu tio.
E foi aí que começou o abuso. Com isso, reforçou ainda mais. Eu tenho que vencer na vida para sair desta casa. E eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade. E eu trabalhava, mas o intuito era ficar longe de casa. E o intuito era ter o meu dinheiro para que eu vencesse na vida. Mas essa situação também agravou muito a minha condição emocional. Tudo por causa do abuso. Abuso sexual e psicológico, porque você não pode contar para o seu avô. Você não pode contar o que está acontecendo para eles. Você vai matá-los. Então eu sofri o abuso sexual e o abuso psicológico. E isso formou um buraco na minha vida. Então eu era aquela pessoa firme e conquistadora, mais emocionalmente destruída. E aí foi que me levou a esse relacionamento de 7 anos que quase destruiu minha vida. Especialmente quando ele começou com ciúme, me seguir e começou a me sufocar. Mas quando você tem uma carência muito grande, quando você tem uma baixa autoestima, para você é o tudo. Poxa, consegui alguém que realmente me valoriza, que realmente gosta de mim. Porque daí eu me entreguei como um livro aberto para ele e ele viu, ele sentiu a minha carência. Aí as coisas foram piorando. Como que geralmente a violência doméstica ou o femicídio começam? Pode haver casos que é já no começo do relacionamento, mas geralmente a gente vai testando as águas, como se diz, né? Então, é uma palavra mais rústica, ou incute na pessoa o senso de que ela não vai conseguir sobreviver sem esse parceiro. Palavras como você é burra, você não pensa, eu não sei o que eu vou fazer, eu não posso te deixar sozinha, você nunca vai aprender, começam a fazer parte do vocabulário desse relacionamento. E a pessoa carente vai aceitando e vai se conformando. Essa é quem eu sou, ele está falando quem eu sou. Só que do abuso verbal vai para o abuso psicológico e depois começa o abuso físico. Então é no momento de briga, um empurrão, num momento de uma discussão, pega alguma coisa, joga na parede, ele ainda não tocou, mas já está a caminho. E eu passei por tudo isso. E quando eu fui ver, eu virei o saco de pancada dele. Aí você pensa assim, como pode uma pessoa que tem um emprego com uma diretoria internacional aceitar isso? Mas é o que eu falei, essa pessoa forte era só uma capa. Quem eu era a pessoa fragilizada, vulnerável, fraca, e eu me tornei totalmente dependente dele. E aí a minha vida virou um inferno. Eram assim, eu estava trabalhando na diretoria, ele vinha no local de trabalho. Para poder trabalhar, eu tinha que pôr maquiagem muito pesada para encobrir os machucados. Ele virava o apartamento e quebrava as coisas, e aí eu fui para o próximo passo. Ele abria a janela e ameaçava me jogar do 17º andar num prédio aqui na Aclimação. Então você imagina a minha condição emocional e eu tentando levar a minha carreira. E nessa época eu não tinha muito tempo de lavar roupa, eu tinha o meu apartamento para dormir. E eu achei uma senhora no bairro que lavava roupa. E ela me convidou, você precisa de Jesus. Eu falei assim, mas eu sou evangélica. Eu já não ia na igreja há 5 anos, né? Mas eu sou evangélica, eu venho de família evangélica, não se preocupa não, eu tenho Jesus. E o que ela fez? E eu agradeço até hoje. Ela pegava uma peça de roupa e levava na igreja que ela frequentava, na igreja dos Timbiras, e orava. Aí no dia seguinte, que geralmente eu pegava na sexta-feira, eu passava e pegava e não sabia que ela estava orando naquela peça de roupa. E eu nem praticamente conhecia a Igreja Universal. E eu falei, tá bom, eu vou. Aí fomos, Corrente de Jericó, domingo à tarde. Uma pessoa que vem de uma igreja tradicional. Eu entro na igreja, uma igreja tradicional, aonde não se faz barulho, não se bate palma, aonde existe aquele sermão polido. Eu olhei, eu me segurei por educação para não sair daquela reunião.
Mas eu fiquei desesperada. E no momento que eu pus o pé na porta, eu falei, eu nunca mais piso nesse lugar. Esse lugar é para maluco. Eu não preciso disso. Eu já estou ficando maluca, se eu ficar aqui eu vou ficar pior. E saí. Só que a coisa piorou muito. E 2 semanas depois eu me rendi. E eu voltei de vez no dia 18 de agosto de 1988. Aí eu voltei. Discordando de tudo. Questionando tudo. Mas alguma coisa me fazia vir. Essa alguma coisa a gente sabe que era o Espírito Santo que tinha um plano. Eu não sabia. Mas aí os meus ouvidos começaram a ouvir. Aí eu tive aquele momento que a palavra entrava, comecei a frequentar quarta-feira, comecei a frequentar sexta-feira, e eu comecei a ver que eu não era tão burra assim. Que eu não era o lixo que ele me fazia sentir. Porque como é que eu podia ter uma carreira, ter uma inteligência, estar trabalhando numa multinacional e de repente ser uma pessoa imprestável do jeito que ele me fazia sentir? E na igreja, ouvindo a palavra, eu fui aprendendo a fé inteligente. Me batizei nas águas e comecei a buscar o Espírito Santo. Eu não podia buscar o Espírito Santo com ele. Ele era o oposto de tudo que a palavra de Deus me dizia. Então eu tive que ir por esse processo de realmente largar aquele relacionamento, me mudar, estar sozinha e aí olhar para Deus. E nós fazíamos uma vigília pela igreja de 13 semanas. Naquela época era muito comum, num monte em Santo André. E foi nesta vigília, no dia 4 de setembro de 89, que eu recebi o Espírito Santo no alto do monte ali, no meio daquela vigília, no alto do monte, eu recebi o Espírito Santo. Mudou completamente. Eu ainda tinha minha carreira, mas já não me interessava mais tanto. Já não era o meu projeto de vida. Naquele momento que Deus me deu o Espírito Santo, Ele me devolveu minha dignidade. Ele me devolveu a razão de viver. Ele me mostrou, Ele me fez me ver pelos olhos dele, porque eu me via pelos meus olhos críticos, pelos meus olhos de rejeição, de complexos, de fraqueza, de vergonha pelos erros, pelos pecados que eu tinha feito. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu me vi pelos olhos de Deus. Aí eu vi o meu valor. Minha jornada profissional continuou. Aí em seguida, nós já estávamos meio de olho, Marcelo e eu. O que me chamou a atenção dela nesse momento, que ela já estava separada do namorado, ela já estava sozinha, cuidando da vida dela, no emprego dela, muito bonita. Mas o que me chamou a atenção não foi a beleza física. Eu sabendo do testemunho dela, que ela tinha um nível superior, então isso também não me chamou a atenção, não mexeu comigo. Mas o cuidado dela para com as coisas da igreja. E eu pensei comigo, poxa, eu preciso de alguém assim. E aí nós começamos a namorar. Agora eu tinha que lidar com uma porção de obstáculos. O meu nível educacional não era alto, eu tinha o primeiro grau só, mas ela tinha nível superior. Ela falava 2 línguas, falava português, alemão, ela falava alemão fluentemente e falava inglês. E eu falava o meu português só, mais nada. E se eu fosse olhar pelos meus preconceitos e conceitos anteriores, jamais. Por quê? Nível diferente, famílias diferentes, ele não estava numa carreira, então jamais estaria nos meus critérios, nunca. Mas eu via o homem de Deus. A reação dela
era de uma pessoa, quando ela estava comigo, é como se ela deixasse a Márcia, administradora, a Márcia empreendedora. Ela era uma mulher de negócios, muito bem sucedida. Essa atitude que ela teve de deixar a Márcia superior em casa e perto de mim, ela era a Márcia que me completava. Como que eu consegui me submeter a ele? Como? Eu via nele o homem de Deus. Então os meus olhos não olhavam mais pelos quesitos humanos. Eu nunca imaginei ou pensei que um dia eu poderia tirar proveito da capacidade intelectual dela. Eu, inclusive, fui alertado pela mãe dela. A mãe dela disse para mim: olha, ela vai mandar em você. Quando nós tínhamos as nossas diferenças, fase de adaptação, eu sempre lembrava que Deus escolheu a ele. Então isso me fazia respeitá-lo. Então nós não tivemos problema de falta de submissão, de brigas, ou eu impondo, apesar de tudo que eu tinha. Porque literalmente eu era uma nova pessoa. A Márcia de antes jamais se submeteria. A Márcia de antes jamais casaria com uma pessoa que não tivesse mais do que ela tinha. Não é igual, tinha que ser mais do que ela tinha. Então, embora a gente era muito diferente e ainda somos muito diferentes, mas a semelhança de objetivos é tão forte que as indiferenças não atrapalham, elas quase que não aparecem. A gente não nota as diferenças. E quando tem alguma coisa que alguém tem que levar vantagem, ela deixa para mim tomar vantagem. Ela prefere que eu tenha a vantagem. E tem situações que eu prefiro que ela tenha vantagem. Então, nas dificuldades, a gente se agarrou mais. E é assim que a gente tem vencido há 30 anos. O que reina entre nós é o desejo dela me ajudar, de me auxiliar. Então, Deus realizou o meu desejo. Eu queria alguém que me ajudasse, que me completasse. Eu encontrei. Achei primeiro o meu maior amor, que foi o Espírito Santo. E através do meu maior amor, ele me deu Marcelo. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. A Santa Ceia. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto, Perdão, alma comunhão, saciar. fortalecimento. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. A cerimônia para os que querem estar próximos de Deus. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Às 10, 15 e com o Bispo Macedo, às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás.
ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Você viu o texto que Jesus falou? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Em outras palavras, quem se sacrifica por mim, como eu sacrifiquei por ele, permanece em mim e eu nele. Quer dizer, você, para permanecer no Senhor Jesus, você não, nós, para permanecermos no Senhor Jesus e ele permanecer em nós, é extremamente importante que nós sacrifiquemos. Esse texto é muito forte. Quando nós participamos da Santa Ceia de forma consciente, não participar da Santa Ceia de forma indigna, por exemplo, não sabendo dos compromissos assumidos ali na participação da Santa Ceia. Não, quando a pessoa participa consciente do que ela é, do que ela pretende ser em relação ao Senhor Jesus, então ela se sacrifica. Ela come do pão, bebe do cálice todo santo dia, toda hora, todo instante, porque ela sacrifica a sua vida, ela sacrifica a sua vontade, ela sacrifica os seus pecados, ela sacrifica toda a sua vida para seguir o Senhor e Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Então, minha amiga, meu amigo, Santa Ceia aqui na Igreja Universal do Reino de Deus é sacrifício. Olha só, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, quer dizer, sacrifício. Quem come da minha carne, em outras palavras, e bebe do meu sangue, quer dizer, está comendo e bebendo de um sacrifício que foi meu. Não é isso? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, quer dizer, você está participando, você está comendo e bebendo de alguém que se sacrificou por você. Então, se você bebe com essa consciência, bom, se ele se sacrificou para que eu pudesse comer da sua carne e beber do seu sangue, então eu me comprometo, eu faço um pacto também de sacrificar a minha carne, sacrificar o meu sangue, quer dizer, sacrificar o meu eu, sacrificar os meus desejos, sacrificar minhas cobiças, sacrificar os meus sonhos para realizar os dele. Isso é sacrifício, é uma troca de sacrifício. É claro que o nosso sacrifício não é nada em relação ao dele por nós, mas uma vez que nós venhamos nos submeter aos sacrifícios, à vida, à palavra do Senhor Jesus, obedecê-la, segui-la, praticá-la, então é óbvio também que nós estamos fazendo sacrificar o nosso eu. Porque para que eu possa fazer a vontade de Deus, eu tenho que sacrificar a minha vontade. Para mim, sacrificar, ou melhor, para que eu possa ter um casamento feliz, eu tenho que sacrificar pela Esther e ela tem que sacrificar por mim. Se não houver sacrifício de ambas as partes, o casamento não permanece, não prevalece. E aí é exatamente esse é o sentido da Santa Ceia. Quem come a carne de Jesus e bebe o sangue de Jesus está comendo e bebendo de um corpo que foi sacrificado no Calvário. Ora, se eu participo do sacrifício dele, se eu recebo a sua carne, o seu sangue, para que eu possa me comprometer com ele, então eu também tenho que sacrificar o meu eu, a minha carne e o meu sangue por ele. Jesus
tomou o cálice da maldição do pecado para que me desse o direito, o privilégio de tomar o cálice da salvação que ele me oferece. E eu tomo esse cálice da salvação, mas não posso me esquecer que há que se fazer o sacrifício. Se não houver sacrifício da minha parte, ele não vai permanecer em mim. E, obviamente, eu não vou estar nele. Então, amiga e amigo, se você tem interesse na salvação da sua alma, se você tem interesse em preservar a sua fé, porque muitos começam bem, muitos começam muito bem na fé, mas com o tempo vão abandonando, vão cansando de serem servas do Senhor Jesus. Então, se você tem interesse em permanecer em Jesus e que Ele venha permanecer em você, então você tem que sacrificar por Ele. Então, o sacrifício é diário. Você sacrificar o seu eu, sacrificar os seus pecados, sacrificar a amante, o amante, sacrificar a mentira, sacrificar o engano, sacrificar tudo. Você deixa de viver uma vida do tipo da vida dos outros que só fazem enganar, mentir e fazer tudo que não presta, para fazer apenas aquilo que é digno, que é honroso, aquilo que o Senhor faria se estivesse no seu lugar, então você pode ter certeza que Ele vai permanecer em você e você nele. A novela Gênesis que o diga, hein? A novela que o diga. Nós estamos vendo aí o desenvolvimento do Gênesis e vamos ver que aquele que segue a justiça é salvo. Aquele que não segue a justiça perde a sua alma, perde a salvação. Mas vamos assistir mais testemunhos que mostram a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Os que sacrificam a Deus e os que não sacrificam para Deus. Vamos assistir. Meu nome é Dilma da Silva Lopes, tenho 61 anos, sou aposentada. Eu sou uma pessoa que veio lá do interior da Bahia. Eu cheguei em São Paulo com mais ou menos 8 anos de idade. Tinha uma família bastante problemática, pai viciado, os irmãos tudo viciado. Foi uma vida de muito sofrimento. Durante muitos anos, só sofrimento. A gente não encontrava a saída, porque era um sofrimento atrás do outro. Muito problema, muita briga, né? Até que, quando chegou uma certa idade, assim, que eu já fiquei assim, a partir de 19 anos, 20 anos, comecei a pensar, não, agora eu vou casar, por quê? Porque eu não quero mais viver essa vida que a minha mãe vive, eu não quero viver igual a minha mãe. Eu quero ter uma vida diferente, quero ter uma vida melhor, né? Então eu pensava que se eu me casasse, a minha vida ia mudar. Conheci alguém, namorei, noivei, casei. Mas depois de um tempo de casado, eu percebi que foi pior do que com a minha mãe. O meu esposo, ele era um homem viciado, muitos vícios. Vício de bebida, vício de drogas, prostituição. Aí veio a minha primeira filha. E assim que a minha filha nasceu, ela também já nasceu com problemas. E o médico falava que não tinha cura, era uma anemia crônica que não tinha cura, era muita correria, todo dia no médico, eu passava a noite inteira no médico com ela. Foi tudo muito difícil. Aí o que eu fiz? Fui para casa dos encostos. Aí foi que a coisa piorou mesmo. Aí foi que o negócio ficou feio mesmo. Aí danou tudo, aí minha filha ficou mais doente ainda. Aí o marido, chegou uma época que ele foi embora de casa até. E foi muito sofrimento, mas muito mesmo. Eu tenho uma cunhada que ela já estava na igreja. E até então eu não sabia. Ela falou, o que você tem? Eu falei, tudo que você imaginar de ruim está acontecendo comigo. Aí ela falou, tem uma igreja aqui pertinho, de Deus. Eu falei, então me leva lá, porque eu já não sei mais onde ir, já não sei mais o que fazer. Foi aí que ela me levou na Igreja Universal. Aí eu fui para a igreja, comecei a lutar por minha filha, pelo marido. No primeiro dia, minha filha foi curada. Aí aquilo chamou muito a minha atenção. Aí eu pensava assim, alguma coisa tem nessa igreja, porque o médico falava que não tinha cura e a menina foi curada. Falei, eu vou ficar aqui para me ver o que tem aqui, né?
que eu ouvia falar do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus pregado na cruz. O Senhor Jesus morto. E aí eu descobri que não, que o Senhor Jesus não estava morto, ele estava vivo. Comecei a buscar pelo marido, o marido foi se libertando aos poucos. Ele começou a ir para a igreja aos poucos também, ele se libertou dos vícios, se libertou das amantes, me libertei de tudo, o marido liberto, filha liberta. Mas até então eu não sabia do batismo com o Espírito Santo. Eu ouvia falar, mas eu não sabia o que era o Espírito Santo, como era o Espírito Santo. Aí eu procurei me informar o que é o Espírito Santo e para que o Espírito Santo, né? Aí eu comecei a buscar. Comecei a buscar e lutar e buscar e buscar. Eu deixei tudo de lado, parei de lutar pelas outras coisas, que no caso eu precisava lutar pela vida financeira, parei de lutar por tudo e comecei a lutar para que eu viesse a alcançar o Espírito Santo. Comecei a buscar, fazer propósitos. Numa quarta-feira, 3 horas da tarde, a gente fez um propósito para quem não tinha Espírito Santo. E aí eu me lembro que nessa quarta-feira foi muito interessante. Aconteceram várias situações para eu não ir para a igreja nessa quarta-feira. Aí nessa quarta-feira o pastor chamou todo mundo lá na frente e eu saí correndo, né? Quando ele chamou, porque eu no caso eu já sabia o que era o Espírito Santo, quem era, porque eu ouvia falar, né? Falei, eu quero esse Espírito Santo. Aí eu saí correndo, fui lá na frente. É como se eu tivesse me transportado. Eu subi até o céu. Foi muito bom. A partir daí a minha vida mudou. Aí tudo começou a andar. Eu fiquei bem, acabou a depressão, o marido ficou bem, o filho ficou bem, ficou tudo bem. Até a vida financeira, tudo mudou. Veio uma força que eu não tinha, um conhecimento que eu não tinha, uma certeza que eu não tinha, certeza da salvação, certeza de que tudo ia mudar, certeza de que ali eu ia ter uma nova vida. E aconteceu. A partir dali, a minha vida realmente mudou. É uma força que vem de dentro de você. Não é algo que alguém falou. E a partir de ali, eu conheci o Espírito Santo. Não fiquei no ouvir, alguém falou do Espírito Santo. Não, eu conheci. E Deus, o Espírito Santo é para nos preparar também. Para aquilo que está vindo lá na frente. Para coisas grandes, às vezes coisas boas, às vezes coisas ruins. Eu estava bem, estava tudo bem. Tudo caminhando bem. Estava abençoada, família abençoada. Aí eu resolvi fazer exame de rotina, como todo ano a gente faz exame de rotina, a mulher costuma fazer. A médica me disse que eu estava com um tumor na mama e esse tumor era câncer. Ela já falou assim, é câncer. Você vai fazer exame de biópsia para você saber se é benigno ou maligno. Meu nome é Lucas, eu tenho 20 anos, sou filho da Dilma. Ela chegou, contou sobre a gente que estava com câncer e eu, de certa forma, não entendi, porque câncer na minha mãe, pra mim, não é nada. Pra mim, não tinha como ter câncer nela, porque minha mãe era uma rocha, não tinha nada parava ela. Mas até então eu fiquei tranquila, o tempo todo tranquila. Era como se ninguém tivesse dito pra mim, você está com câncer. É como se a médica tivesse dito pra mim, você está com uma gripe. Aí ela falou, olha, é maligno e é classificação 5. Aí fui me informar, classificação 5 é uma classificação onde já está bem avançado. Tudo bem, fiquei tranquila da mesma forma. Durante o tratamento, eu não desanimei, apesar do sofrimento, apesar da angústia, da dor que eu sentia, de queimar lá dentro, eu cria. Eu tinha certeza que eu ia conseguir. Então eu usei a minha fé o tempo todo. Em nenhum momento eu desanimei. Fazia unção com óleo, sempre. Inclusive, cheguei até a lavar a mama com azeite. Porque eu cria que o milagre ia acontecer. Eu tinha certeza disso. Eu participava de tudo, eu nunca fiquei de fora de nada. Participava de reuniões, de propósito, fogueira santa, tudo. Tudo que era para fazer, eu usava a minha fé. Era de fé em fé. Não desanimei nunca de nada. Até que chegou um dia em que alguém falou assim para mim, você continua nessa igreja com tudo isso? Eu disse agora que vou ficar mais firme ainda, cada vez mais firme. Por quê?
Porque o Deus que eu creio não vai me curar, Ele já me curou. Por mais que o médico seja bom, inclusive o médico disse para mim isso, o médico me disse. A gente perguntou para ele, quando ele deu o diagnóstico, a gente perguntou, doutor, qual a chance de cura? O médico disse, nenhuma. Quem cura é Deus. O médico faz a parte dele, mas quem cura é Deus. Sabe? O médico falou isso. Às vezes a pessoa pega o óleo, a água, é só um óleo, é só uma água. Essa pessoa não tem noção do que ela está falando. Esse óleo, essa água pode curar alguém. Pode curar uma pessoa que é viciada. Pode curar um câncer. É só a pessoa crer. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Eu estou curada, nada de depressão, nada de câncer, nada de câncer, estou muito bem, graças a Deus. A cura da minha mãe foi um milagre, o maior milagre que eu vejo naquela casa. Porque aquilo deu forças para ela, fez ela se levantar ainda mais. Ela já era forte e após o câncer ficou mais forte ainda. Hoje eu reconheço que o Espírito Santo é tudo para mim. Não me falta nada. Graças a Deus não me falta nada. Tenho família abençoada, marido liberto, completamente liberto. Meus filhos estão todos na fé. Minha filha é obreira, minha filha foi curada, completamente curada, casada, obreira. Meu filho também está na fé. E eu estou aqui, bem de saúde, graças a Deus. Nenhuma dor de cabeça não tenho. Minha vida é completa. Eu estou feliz em todos os sentidos. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo, hoje não me falta nada. Maravilha, né? A gente fica feliz, não apenas pelo caso, né, que ela tinha um câncer que não tinha jeito, era um câncer agressivo, nível 5, não tinha a mínima chance de ser curada. E foi curada. Porque houve a fé da parte dela na palavra de Deus. Não foi uma fé religiosa, porque a fé religiosa não cura ninguém, mas a fé na palavra de Deus, essa faz Deus se materializar em nossas vidas, porque é a palavra dele. Quando a pessoa coloca a fé na palavra de Deus, é impossível Deus não ouvi-la. É impossível, porque Deus não é louco. Ele não é maluco de prometer uma coisa que ele não faz, que ele não pode fazer. Ele mesmo disse, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então, minha amiga e meu amigo, essa é a palavra que nós temos ensinado, a palavra de Deus. Então, se você quer ver a materialização das promessas de Deus na sua vida, você tem que materializar a sua fé nos mandamentos de Deus também na sua vida. É tomar lá da cá. Entende o que eu estou falando? Então, se eu quero ver a materialização das promessas de Deus na minha vida, eu tenho que materializar também a minha fé nas suas promessas, na sua palavra, nos seus mandamentos. Do contrário, nada feito. Essa fé é uma fé inteligente, é racional, porque a gente pauta, a gente coloca a fé na pessoa a pessoa que falou, que prometeu, que é o próprio Altíssimo Deus. E você que tem um problema semelhante ao da dona Dilma, que foi curada, também pode fazer o mesmo. Se você crê, nesse domingo nós estaremos distribuindo o óleo ungido, o óleo consagrado para a cura dos enfermos, para a libertação dos aflitos, que creem. Então, a distribuição será gratuita em todas as igrejas universal do Reino de Deus neste domingo. Aqui no Templo de Salomão, às 7 da manhã, a reunião das primícias, às 9h30, 18 horas. Eu estarei na primeira reunião. O bispo Renato estará às 9h30 e o bispo Júlio estará às 18 horas. Então, você tem oportunidade de vir participar dessas reuniões, de uma delas, pelo menos, e receber
um vidrinho, um frasco com óleo ungido graciosamente, como sempre fazemos. Domingo agora. E vamos ver agora mais um testemunho de alguém que experimentou o poder de Deus, que teve a sua vida transformada, que recebeu o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus agindo dentro de nós. Vamos assistir, por favor. Meu nome é Andréia Silva, tenho 45 anos, estou como corretora de imóveis. Eu cresci e nasci numa família que servia aos encostos. Então, desde a barriga do ventre da minha mãe, eu já fui oferecida aos espíritos. E por ter sido oferecida aos espíritos, então eu passei a ser uma pessoa extremamente nervosa, uma pessoa agressiva. Eu cresci dessa forma, eu não dormia direito, eu tinha insônias, eu via vultos, eu ouvia vozes, eu tinha um vazio tão grande dentro de mim que tudo que eu buscava ali para preencher aquele vazio não preenchia. Eu passei a me aprofundar no misticismo. Então tudo aquilo que tinha imagem, tudo aquilo que revelava o futuro, né, eu tinha essa curiosidade. Eu vivia nas Mata Virgem, eu vivia nas cachoeiras, eu vivia arriando trabalhos. Então eu passei a ser secretária dos espíritos, né? E aí, em um dado momento, né, um certo tempo, eu passei a desenvolver, então, usar roupa branca, né, e passei a dar consultas também. E nessas consultas, as pessoas que iam buscar lá era o mesmo problema que eu tinha ou até pior. E o pior de tudo é que eu fazia a risca, eu obedecia, né, e a minha vida não mudava. Então eu me sujeitei a ficar, né, a deitar numa esteira, a oferecer ali o meu corpo, a minha vida para os encostos. Então eu dedicava, eu fazia tudo ali à risca e quando eu não fazia, levava surra. E eu não tinha dinheiro. Então eu falava, como que eu vou fazer isso? Todo mundo comprando lá os melhores galos, perfume importado, champanhe importado, uísque importado. Eu falei, de onde eu vou tirar dinheiro? Eu não tenho. Eu saí da vida ali, né, que eu vivia. Só que os encostos, ele não tinha saído da minha vida. Aí eu já tinha o vício do cigarro, passei a usar a maconha, eu bebia muito, né, eu não dormia, eu tinha dores de cabeça fortíssimas, né, as dores eram tão fortes que eu tinha vontade de bater a cabeça na parede. E foi aonde eu passei a maquinar o dia da minha morte. Então eu tentei o suicídio 3 vezes, né? E nesse dia, nessa terceira vez, eu já estava decidida a me jogar embaixo de um carro. Eu lembrei de uma amiga minha, de uma pessoa que tinha falado de um lugar para mim que transformava vidas, que eu ia ter paz, que eu ia ter tudo o que eu buscava. Então nesse dia eu lembrei dessa pessoa e eu liguei para ela pedindo, né, olha, lembra daquele lugar que você me falou, que transforma, que tem um Deus vivo? Eu preciso ir nesse lugar. Só que naquele momento, eu não lembrava que era a Igreja Universal. Até porque eu creio que foi o próprio Deus que não deixou eu lembrar, porque se eu tivesse lembrado, eu não teria ido. Então, no primeiro dia que eu cheguei na reunião de libertação, então o coração ele disparou, as pernas começou a tremer e foi me dando assim uma agonia, né? E o mal falava, o espírito falava na minha mente, vai embora, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. E aquilo foi me deixando apavorada, foi me deixando com medo e eu queria sair dali correndo. E eu tentava levantar para ir embora, eu não conseguia. Era como se tivesse uma cola no banco e eu tivesse ali colada, porque eu tentava levantar para ir embora, eu não tinha força, eu não conseguia, eu não entendia aquilo. E só que dentro de mim eu falava, realmente aqui o negócio é verdadeiro, é diferente daquilo que eu via na TV, que eu achava que era pago, que era tudo ali uma armação, aconteceu comigo. Então eu vi que não era uma brincadeira, eu vi que não era armação, eu vi que não era fake, que não era falso, que era verdadeiro, porque estava acontecendo comigo. Algo curioso que me chamou a atenção
é que na igreja, né, as obreiras ali, os pastores, né, eles te acolhem, eles me acolheram ali com amor, né, com dedicação. Então eu via aquilo como algo diferente. Eu falava, poxa, que diferença, né? Esse amor pelas almas, esse amor para comigo. Pessoas ali que nem me conhecia, nem sabia da minha história, mas já vinha com aquele sorriso, com aquele brilho, com aquele fogo. Então eu tinha vontade de ficar próximo dessas pessoas. Eu chegava, eu tinha desejo, vontade de ficar ali perto deles, porque eu sentia paz. Quando eu descobri que eu estava na Igreja Universal, eu já tinha ali andado um bom processo, né? Eu sabia que era uma igreja, mas não assimilava que era Igreja Universal. E quando eu me dei conta que era Igreja Universal, eu já estava ali, já estava decidida a continuar. Mas aí eu fui indo, fui frequentando, fui fazendo, obedecendo tudo que o homem de Deus pregava ali no altar, né? O dízimo, passei a ser dizimista fiel, passei a pegar os votos no altar e cumprir, né? Com sinceridade, com temor, né? Com tudo aquilo que eu fazia lá para os encostos, eu falei, eu posso fazer dobrado aqui. Eu tenho que fazer dobrado. Eu tenho que ser mais para Deus. Então, se o mal me usou para destruir famílias, aqui Deus tem que me usar para construir famílias, né? Para fazer nascer filhos da fé. No decorrer do tempo, né? Veio um despertar de querer conhecer e saber quem que é o Espírito Santo. Dado um momento, né, num domingo, eu estava na reunião e buscando ali com toda a minha força, porque o Espírito Santo, não basta você querer, você tem que desejá-lo, você tem que almejar, você tem que ter aquela fome, aquela sede, né, porque senão ele não vem. E deixar ele vir, né, sem ansiedade, sem ficar preocupada. Então você tem que buscar, e foi isso que eu fiz. Naquele domingo eu busquei com todas as minhas forças, eu busquei com toda a minha alma, com todo o meu coração, com toda a minha fé, e ali aconteceu. Eu recebi o Espírito Santo. Naquele momento, imediatamente veio a paz dentro de mim. Aquela alegria, aquela felicidade que fluía, que eu não sabia de onde estava vindo, né? Então, quando acabou a busca, eu olhava para as pessoas, eu falava, será que elas estão vendo? Será que elas estão conseguindo enxergar o que aconteceu comigo? Né? Eu recebi a paz de Deus, eu recebi a verdadeira felicidade. Então eu me senti amada, eu me senti protegida, né? Eu me vi ali como a menina dos olhos de Deus, né? Então, eu ali, um ser de barro, né, na mão do Todo-Poderoso, né? Então eu falei, meu Deus, eu tenho o Senhor dentro de mim, né? E nada pode me tirar isso. Então eu passei a ser uma nova Andréia, uma nova pessoa. Eu passei a ter a direção de Deus, né? As portas de trabalho, de emprego foram se abrindo. Então eu passei a caminhar, né? A vida não andava, a minha vida ela começou a andar. A Igreja Universal para mim é uma mãe, né? São portas que quando eu precisei, quando eu estava ali necessitada, a ponto de dar cabo da minha vida, eu encontrei essa mãe com os braços abertos. Então ela me acolheu, ela cuidou de mim. O amor de Deus por mim ficou tão notório na minha vida quando eu recebi o Espírito Santo, o cuidado, né? Porque é algo extraordinário. Então esse amor, esse cuidado, né, que você tem, então você se sente ali preciosa para Deus. Se sente não, você é preciosa para Deus. Então ninguém toca em você. Eu posso perder tudo, mas jamais o Espírito Santo, porque Ele é quem me garante a minha salvação. E hoje eu tenho Ele dentro de mim, e isso reflete nos meus olhos e no meu sorriso, na minha vida. Graças a Deus. Então, agora, nesse momento, nós vamos passar para o Bispo Júlio Freitas entrar em oração por você. Você que está aflito, desesperado, você que não sabe nem orar, não sabe nem como falar de tanto sofrimento que você tem sofrido. Você é uma pessoa que tem sofrido tanto,
que você vai falar? O que você vai falar para Deus? Mas olha, Deus permitiu que você ficasse aí nessa programação até agora para justamente receber essa oração, essa energia que vem do alto, porque uma oração, a gente abre a nossa vida, a nossa alma, a gente rasga a nossa alma para que Deus venha responder às nossas aspirações. Nós vamos falar por você agora. Vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nosso Pai, desde o templo de Salomão, nós invocamos o Teu nome, Deus vivo, Jesus, o Senhor que ressuscitou dentre os mortos e pode, e quer, e vai, agora, aí no hospital, no presídio, em casa, no carro, no trabalho, onde quer que esteja esta pessoa, precisando de um livramento, precisando de um toque Teu. O toque das Tuas mãos, meu Pai, é suficiente para arrancar a dor, a depressão, o vício, a perturbação psicológica, emocional, espiritual. Esta pessoa, meu Pai, que pensou e pensava que nasceu para sofrer, que nunca seria feliz na vida, o Senhor provou para ela, para ele agora, por meio da Tua palavra, por meio dos casos verídicos aqui exibidos, que o Senhor é Deus e Pai e quer nos fazer felizes. O Senhor quer fazer esta pessoa feliz. Então agora, usa esta água, a qual apresentamos a Ti em oração, para que seja um ponto de contato e arranque essa dor, esse vício, essa depressão, esse nervosismo, essa tristeza profunda será arrancada agora, meu amigo. Creia, creia. Levante o copo com água, se possível, pois nós o declaramos abençoado, em o nome de Jesus, que morreu, mas ressuscitou, está vivo. Ele está aí com você, em casa, no carro, no trabalho. Ele marcou um encontro com você. Beba desta água e receba o livramento, a resposta à nossa oração. Toda dor, toda opressão, todo mal-estar, agora, do alto da cabeça à planta dos pés, coloque a mão se possível, faça uma pressão e com revolta diga: saia da minha mente, saia do meu coração, diga: saia do meu corpo todo mal e não volte nunca mais. Meu Pai, obrigado, porque agora o Senhor está operando um milagre. O Senhor está provando para esta pessoa mais incrédula que o Senhor não faz acepção de pessoas, que ela não nasceu para sofrer, que o Senhor se importa com o seu bem-estar. E por isso eu peço, ainda de joelhos, consagre este óleo, símbolo do Espírito Santo, que nós vamos usar, vamos dar um pouquinho neste domingo para todas as pessoas que estarão aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal, pela manhã, tarde e noite. Declaramos este óleo consagrado para que seja o domingo do milagre. Determine, amigo, amiga, aí agora, o milagre que você precisa, que você quer que aconteça e que Deus vai fazer através do uso deste óleo. Eu peço, meu Pai, que aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo, que através deste óleo sejam cheios do Teu Espírito. Aqui ao pôr do sol no Templo de Salomão, neste domingo às 18 horas, no encontro com o Espírito Santo. E você que concorda e crer, diga amém. E graças a Deus. Meu amigo, perceba a diferença entre antes e depois desta oração. Você já não está só. Deus está aí, está com você, lhe dando paz, lhe dando força para buscá-lo e coragem para obedecê-lo. Nós não podemos mudar o passado,
Mas Deus nos dá a solução para o passado. Triste. O passado de escolhas erradas. Sabe? O passado que lhe acusa, esse peso. A solução que Deus nos dá é sepultá-lo. A palavra batismo no hebraico significa sepultamento. Por isso nós vamos lhe batizar nas águas neste domingo após a reunião do encontro com o Espírito Santo aqui no Templo de Salomão. Aqui já tem uma bata para você. Você vai receber uma bata como esta. Traga uma muda de roupa, uma peça de roupa para você colocar por baixo, um par de sandálias, uma toalha, e você vai sepultar a velha vida, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão de pecados. Não podemos mudar o passado, mas podemos sepultá-lo para vivermos em novidade de vida, quer dizer, uma vida nova, para que você então seja cheio do Espírito Santo. Neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, logo após o estudo do livro do Apocalipse. Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às 7 igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus, para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse, que estamos estudando aos domingos às 18 horas, ele fala sobre as cooperativas comerciais que haviam na igreja, na cidade de Tiatira. Lembra-se? Cada uma com o seu Deus padroeiro. O que estava acontecendo na igreja ali era semelhante ao que se passou na época de Jezabel. A fim de fazer bons negócios e obter mais lucro, alguns cristãos de Tiatira se aliavam àquelas cooperativas e participavam das atividades pagãs que seus membros praticavam em nome do crescimento financeiro. Comprometiam assim a sua fé, a sua comunhão com Deus, a sua salvação, a fé cristã, e se corrompiam com os incrédulos por meio da idolatria, buscando dinheiro, valorizando mais a mamon, servindo a mamon e não a Deus. Como disse o Senhor Jesus, não podemos servir a 2 senhores. Esses incrédulos impunham sua maneira de vida aos que eram de Deus. E motivados por Jezabel, que se referia a uma líder na igreja ou a esta prática em si, eles justificavam suas obras pelas costumeiras desculpas humanas. Não tenho escolha, todo mundo faz assim, ou aqui é assim que funciona. O Senhor Jesus disse, meu amigo, que ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de amar a um e odiar o outro. Há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podemos servir a Deus e a mamon. Veja no Evangelho de Mateus, capítulo 6, se você está servindo a mamon, se você está dando mais valor, atenção às coisas materiais, a pessoas, a coisas, a posição, do que a sua salvação, você corre risco de perder a sua fé e até a sua salvação, que é o mais importante. Por essa razão, não tente se esconder atrás das muitas obras na sua igreja, na sua religião. Não se engane pensando que a sua posição na sua igreja ou na sua religião poderá encobrir os seus pecados e garantir a sua salvação. O que garante a nossa salvação é uma vida reta diante de Deus, em obediência à sua palavra. E o que nos sela para a salvação é o batismo com o Espírito Santo. Por isso que aos domingos, às 18 horas, realizamos o encontro com o Espírito Santo, onde ministramos o batismo com o Espírito Santo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o
tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes,